Sou o professor Luiz Felipe aqui, seu professor de matemática. Esse vídeo é em especial para vocês do primeiro ano. E quero te apresentar já o meu canal Pode Melhorar, tá? Que é um canal que eu fiz para estar colaborando com vocês em conteúdos para a vida, como finanças em geral, preparando vocês para as Olimpíadas, como a Olimpíada de Educação Financeira, a Olipef. E também quero aproveitar o espaço desse canal para a gente estar fazendo um trabalho diferente agora no terceiro bimestre, que é corrigindo algumas tarefas com vocês, tá? Pretendo fazer todas. Por quê? Porque cada vez mais a prova paulista é coerente com as questões da tarefa. Cada vez mais, estão conectadas. Então, depois que a data de tarefas expirar, tá? A gente vai trabalhar esses exercícios durante a aula. Mas aí vai ter uma data para vocês fazerem as tarefas. A data da tarefa expirou, eu publico esse vídeo para vocês. E aí você pode estar, sempre que preciso for, retomando esse vídeo, né, até mais perto das provas, para tirar dúvidas que às vezes não consigo dentro da sala de aula e ter esse objetivo para ir melhor na prova paulista, para ter um desempenho mais próximo do que você quer, tá? Pessoal, a tarefa um, então, que é esse bloquinho de 4 aulas do terceiro bimestre, é relembrando a função afim, é uma retomada da função afim. Lembrando que a função afim a gente trabalhou muito no segundo bimestre, ela volta agora no terceiro bimestre, tá? Então, vamos dar uma olhada. Eu preparei agora aqui algumas coisinhas para vocês, antes de ler essa introdução da tarefa. A gente tem que lembrar que uma função afim ela é sempre dada para esse modelo. Y ou f de x, tá? Às vezes aparece o f de x, que é igual a vezes x mais b, ou ax mais b, que a gente fala, né? A gente tem que lembrar que o a, pessoal, representa ali o nosso coeficiente angular, ou seja, o a é uma variável, certo? É uma variável que ela sempre vai estar mudando, tá? Então, por isso que a gente fala que ela é uma variável. Por que ela está sempre mudando? Porque ela está sendo multiplicada pelo x. Então, o conteúdo do a, que é essa variável, ela vai estar sempre mudando, porque dependendo do valor do x, esse valor muda, ele não é fixo, tá? Lembrando também que o a, ele determina o comportamento da reta da função no gráfico, tá? Que é essa função afim ou função do primeiro grau. Quando o a é positivo, ou seja, maior que zero, a reta sempre é crescente. Quando o a não existe, tá, na função, então não tem nenhum número ali acompanhado de x. O a é sempre o número que está acompanhado de x, para facilitar para você. Então, se o a não existe, a reta é constante, tá bom? Então, ela é uma linha reta, constante. E quando o a é menor que zero ou negativo, a nossa reta no gráfico ela é decrescente. Então, o a tem essa importância aí, essa variável, para a gente determinar. A gente fala que o a, na teoria, é uma variável dependente, porque o valor do a depende do valor do x. Então, conforme o valor do x, o valor do a muda, por isso que ele é dependente. Já o B, pessoal, o B é o nosso coeficiente linear. Então, quanto o A é o angular, o B é o coeficiente linear. O B é sempre dentro do exercício do enunciado, a gente vai entender isso de novo, é um valor fixo que não muda e é independente por isso, ou seja, ele não depende de ninguém. Ele é aquele valor e acabou, tá? Ele não vai mudar, ele é fixo, tá? E o B, inclusive, em relação ao gráfico, ele nos ajuda muito, porque onde a nossa reta tocou o eixo Y, que é a nossa vertical lá no plano cartesiano, é o valor do B. Então, entendendo que onde a reta tocou o eixo Y é o valor do B, em algumas questões você já pode anular muito algumas alternativas que te pede a lei de formação através de um gráfico, por exemplo. Então, tem que terminar com o valor do B, ou seja, aonde tocou, a reta tocou o eixo Y. Tá? Então, vamos dar uma lida aqui agora no enunciado. Vou pegar meu marca-texto, igual eu sempre falo para vocês, para a gente estar grifando as informações mais importantes. Como funciona o taxímetro? Exercício de táxi, pessoal. Taxímetro são exercícios, assim, sempre usados, recorrentes em relação à função afim, tá? A cobrança da corrida do táxi começa no instante que o passageiro entra no carro. Nessa hora, o taxímetro começa a funcionar, exibindo no visor o valor da chamada tarifa inicial. Em São Paulo, essa tarifa é de 3,20. Ó. Então, a partir do momento que a pessoa entrou no táxi, ela já paga 3,20, independendo da quantidade de quilômetros que ela andar. Então, por que que isso aqui é importante, pessoal? Porque esse 3,20 aqui que é fixo, ele não muda independente do quilômetro, porque ele está falando para nós que esse é o nosso valor do mês. Tá bom? Ele não muda, não depende da quantidade de quilômetros, ou seja, da distância. Agora, o que vai acontecer? Cada quilômetro percorrido cresce. É lógico, quanto maior a distância, maior o seu gasto, né, para pagar o táxi.
O valor depende, ó, depende, vem de dependente. Então, ele já está começando a indicar para nós o valor do A, que é a variável dependente, do dia e da hora. Em São Paulo, de segunda a sábado, vamos grifar isso aqui, das 6 às 20 horas, a chamada bandeira 1, o quilômetro custa 1,80. Então, olha aqui, pessoal, presta bem atenção. Lá em São Paulo, segunda a sábado, das 6 da manhã às 8 da noite, a bandeira 1, cada quilômetro custa 1,80. Repare que a sua conta do táxi, tá? Não sei se você já andou de táxi, vai ser calculada da seguinte maneira. Tem um valor fixo, tá? Que é 3,20. Ó, tem um valor fixo que é 3,20, que representa o B, certo? E a sua conta vai ser calculada também. Então vamos chamar de Y aqui a sua conta total, seu gasto total. Então vai ser o 3,20 que é fixo, somado, somado com o 1,80 que é o valor cobrado por cada quilômetro que você andar. E aí vai multiplicar esse 1,80 por quanto? Pela quantidade de quilômetros que você vai percorrer. Como a gente não sabe, é x. Então, aqui praticamente a gente já montou a função afim, tá? É a lei de formação da função afim aqui, com aquilo que o exercício nos trouxe até agora. Só que o exercício tem dois parâmetros. Vou até fazer de verde. Por quê? Porque se for à noite ou domingo ou feriado, aí entra na bandeira 2, pessoal. Aí esse valor vai para 2,34. Qual valor vai para 34? É o fixo? Não. Ó, 2,34 é o valor cobrado por quilômetro. Então aqui, nessa outra função, vou até fazer de canetinha, aqui muda uma coisinha, pessoal. Ó, vou fazer de verde, tá? Para ser coerente com o que eu grifei lá. O valor fixo é o mesmo. O que que é algo que é fixo? É algo que não muda. Então o valor do B aqui continua sendo 3,20 para noite ou final de semana, tá? O que muda é sempre a nossa variável dependente. Por isso que ela chama variável independente, que ela varia, ela muda, tá? Então, aos finais de semana, domingo ou feriado, ou à noite, tá? Esse valor do A nosso, que é o que muda sempre, não é mais 1,80, vai para 2,34. Então, 2,34 você vai pagar por quilômetro. E como você não sabe a quantidade de quilômetros, quando a gente não sabe um valor em matemática, a gente usa uma incógnita, tá? Então a gente usa x aqui. Tá horrível, mas você entendeu que é um x, né? Então tá montado a função afim tanto para quando é dia de semana, quanto para quando é domingo, noite ou feriado. Então entendemos aqui. Agora vai para a perguntinha, né? Direto com toda essa introdução de retomada, eu acredito que você vai conseguir responder. Primeira pergunta, pessoal. Aqui tem a cascata de opções, tá? Que o exercício te dá. Eu coloquei bem aqui do lado, ó, para você se orientar, para ficar visível, tá bom? Então você tem essas opções para preencher essas lacunas. Então vamos começando, vamos grifando aqui de amarelo aquilo que a gente entende que é a resposta correta. Considere o texto informativo como funciona o taxímetro que explica a composição do preço de uma corrida de táxi em São Paulo e complete as lacunas do texto a seguir sobre a modelagem matemática desse problema, tá? Modelagem é você transformar um texto, interpretar esse texto e conseguir compreender ele numa linguagem matemática. A cobrança de escrita expressa uma função, tá praticamente na cara do gol, né, cara? A gente está falando, o tema, o título é uma função afim. Então, essa daqui é a primeira lacuna, ó. Vou fazer de amarelinho aqui para vocês entenderem que essa primeira lacuna é a função afim. Em que 3,20, R$ 3,20 representa uma taxa o quê, pessoal? A gente não falou que é fixa. 3,20 não muda independente da sua distância. Então, a segunda lacuna aqui seria a palavrinha fixa. Vamos completando. E o valor pago por quilômetro representa a taxa. Uma é fixa, sempre na função afim, e a outra é variável, tá? Então, que é sempre o valor do A. O A é variável. Então, aqui, ó, esse azulzinho é variável aqui como se fosse uma legendinha. Assim sendo y o custo final de uma corrida em São Paulo, em segunda-feira à tarde, esse custo é dado pela, olha lá, segunda-feira à tarde, lembra que era 1,80 dia de segunda? Então a gente até já montou essa resposta lá no anterior, ó, tá? Vou até trocar essa cor aqui porque ela ficou muito forte, ficou ruim de enxergar, né? Então a gente viu lá que a função total do seu custo é dada por essa daqui, ó, o custo total, que é o y, ele fala, é o valor por quilômetro, que é 1,80, mais 3,20. Mas essa daqui está errada, pessoal. E por que que ela está errada? Ó, eu até marquei ela aqui, mas ela está errada. A correta aqui
tem faltando uma informação aqui nessa resposta que eu marquei, ó. Eu já ia até marcando errado, ó, como tem que ter atenção. Tá faltando x, pessoal. Então a correta, na verdade, é essa, tá? Ó, a correta é y, que é igual ao valor do A, que é 1,80, vezes x, porque o x que vai indicar o quanto esse A muda, ou seja, o x aqui para nós indica a distância, mais 3,20. Então a resposta correta aqui seria esse outro verdinho mais claro, que é essa daqui, ó. Essa tá errada porque não tem o x, tá bom? Então não tá nos moldes da função afim. Bora pro próximo? Esse daqui eu deixei, pessoal, uma retomada do slide, tá lá na aula 3, tá? Que a gente viu, inclusive, porque ele vai te ajudar. E tudo isso eu já te falei na introdução. Então, o que que isso aqui explica? Que o coeficiente A, ele é importantíssimo, que é o nosso coeficiente angular, porque ele vai determinar como a reta se comporta, tá? Então, o que que a gente falou? Quando A é maior que zero, essa boquinha de jacaré, ó, sempre para onde está abertinha a boca, aponta que é maior. Então, aqui, quando A é maior que zero, ou seja, ele é positivo, a reta é esse daqui, ó, vai ser sempre crescente, tá? Então, esse é o comportamento de uma reta crescente. Começa lá embaixo, analisando no eixo Y, que é o em pé, e ela vai crescendo. E repara que ela forma sempre um ângulo aqui entre a reta e o eixo X, um ângulo agudo, que é um ângulo menor de 90 graus. Já quando a reta, o A, o valor do nosso A, na verdade, é menor do que zero, ou seja, que ele é negativo, repara que a reta ela é decrescente. Esse é o comportamento da reta decrescente. Em relação ao eixo Y, sempre ela começa lá em cima e ela vai decrescendo, vai caindo. E ela forma que um ângulo, a reta para com o eixo X, um ângulo obtuso, ou seja, um ângulo que está entre 90, maior que 90 e 180 graus, tá? Esse comportamento aqui. E quando A não existe, pessoal, ou seja, que o A é nulo, ele é zero, a reta ela é dada por esse comportamento, que ela é constante. Então, repara que aqui tem uma coisinha, ó. Isso aqui é interessante você prestar atenção. Quando o A não existe, vai ter uma questão sobre isso lá na frente, quando o A não existe, essa reta constante, ela não intersecta, ou seja, ela não cruza o eixo X. Repara que quando ela é crescente e decrescente, ela está sempre atravessando o eixo X. Ó, olha aqui na bolinha, está sempre atravessando aqui o eixo X, ó, onde ela está cortando o eixo X. Quando A é nulo, ou seja, ele não existe, não seria uma função tipo y igual a b, tá? Não existiria o A e o x, então essa reta não intercepta o eixo x, somente o eixo y. Boa? Outra coisa importante é que aonde a reta intercepta o eixo y, a gente dá o valor do b. Por isso que tem um bzinho aqui, ó. Aqui seria o valor do b, ó, nos três modelos. A partir dessa informação, vamos lá para o próximo exercício, que é mais um exercício de lacuna, tá bom? Vamos fazer do mesmo jeito, preenchendo aqui a lacuna, conforme as opções corretas aqui na cascata de respostas. Analise a variação do preço das corridas de táxi e complete as lacunas com a classificação correta do comportamento da função do primeiro grau em cada situação. Função do primeiro grau é a mesma coisa que função afim, tá bom? Então vamos dar uma lida aqui, pessoal. Ao modelar o preço de uma corrida de táxi em função da distância percorrida, observamos uma taxa de variação positiva. O que que é taxa de variação, pessoal? É o valor do A. Taxa de variação é o valor do A, é o coeficiente angular. E sempre que o A é positivo, ele caracteriza uma função crescente. A gente acabou de falar isso aí lá no slide anterior que eu te mostrei justamente para te ajudar nisso. Quanto maior a distância, mais você vai pagar, maior o valor da corrida. Perfeito. Se em determinada situação esse preço permanecer fixo, o que que é permanecer fixo? Não mudar, ou seja, o A não mudar, então o A não vai existir, na verdade. Quando o preço é fixo, só existe o B, porque B representa o valor fixo. Independente da distância percorrida, então a gente tem uma função. Quando A não existe, a gente tem uma função constante, tá? Então só existe B. E agora o terceiro, independente da distância percorrida, tá? Então aqui, ó, vou até pintar isso aqui de azulzinho, né? Aqui é o azulzinho, que é o constante. Vamos para a terceira e última lacuna. Em situações em que a grandeza diminui, à medida que o tal aumenta, como ocorre com a quantidade de combustível restante no veículo, em virtude dessa distância percorrida, a taxa de variação é negativa, ou seja, o valor quando A é negativo. Então, quando A é negativo, pessoal, também a gente viu no slide anterior, a função vai ser sempre decrescente. Então, quando A é negativo, a função é decrescente.
Então tá aqui bem conectado para que você relembre, retome e não erre. Boa? Próximo para não ficar muito extenso. Aqui também, pessoal, tem as alternativas, eu coloquei aqui mais do lado, tá? E observa uma coisinha que eu quero já que você vai ficando atento. Esse exercício fica assim, ó, treinando para a prova. Então, a gente entende, né? Não estou afirmando, mas entende que esse exercício vai estar muito conectado ao que você vai ver lá na prova paulista, tá? A ANEEL aprova reajuste de 13,26% na tarifa de energia elétrica da Enel em São Paulo. O que é reajuste? Um preço reajustado, pessoal, é um preço que aumentou, tá? Então teve um acréscimo no valor, tá bom? A Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, aprovou nesta terça-feira o reajuste tarifário anual da Enel Distribuição de São Paulo, com sede na cidade de São Paulo. A empresa atende milhões de unidades consumidores em vários municípios do estado. O índice para os consumidores residenciais passou a ser de 13,26%. Apareceu o número, a gente tem que grifar porque é importante, tá? Então, ou seja, o que ele está falando, pessoal? Que o preço da energia vai ter uma tarifa ali, um acréscimo de 13,26%. Além do que já existe. E por que esse além que já existe é interessante? Eu preciso, diretor, você retomar uma coisa para você. Pessoal, se eu for te falar de preço, um preço atual, então o preço atual da energia é um tudo. Tudo em matemática a gente entende como 100%. E por que isso é importante? Porque o exercício está em porcentagem. Então você tem que entender que 100% é tudo. Eu sempre falo na aula para vocês, a sala tem 39 alunos. Se todos vieram, qual a porcentagem de alunos que vieram à aula? 100%. 100% é tudo. Então, o preço atual da energia de uma pessoa é 100%. Mas ela vai ter um reajuste, ou seja, esse preço vai mudar 13,26%. E a gente já até disse aqui para você que reajuste, no nosso caso, o preço vai aumentar. Qual é a operação matemática que aumenta, né? Tem duas, né? A multiplicação também aumenta. Mas, em suma, esse aumentar é uma adição. Ou seja, essa pessoa vai pagar 13,26% a mais, tá? Mais no preço que ela já paga de energia. E aí observa o seguinte, o que o exercício vai falar para a gente agora na linha de baixo, no comando da questão, tá? Considere a notícia da Enel em função do tipo da função afim, né, que é fx igual a x mais b, ou y igual a x mais b, que é a mesma coisa, que modela esse aumento. Sendo x, ó, importante, o valor da conta antes do reajuste. Então, era o valor da conta antes do reajuste. Qual que era o valor da conta antes do reajuste? Ele não te dá o valor, mas te dá a porcentagem. Então, o nosso x aqui, ele é o 100%, tá bom? E nosso x é o 100%. Tá. E o valor de reajuste. E f de x, que é o total, o valor após o reajuste. Então, ele quer saber assim, ó, esse f de x eu vou escrever como y, tá? Mais fácil para mim. Y é igual ao reajuste mais o valor que ele aumentou. Exatamente o que a gente escreveu aqui em cima, ó. E qual que é o valor que ele aumentou? O valor eu não sei, professor, mas eu sei a porcentagem. Ele aumentou 13,26%. Então, ele quer que você descobre qual que é o valor de f de x, ou seja, qual que é o valor de y. Basta somente a gente fazer essa continha de adição. A gente pode somar porcentagem com porcentagem. O que que não pode? Somar porcentagem com um número, tá? Um número que não é porcentagem. Então, aqui os dois são porcentagem, a gente pode somar. E vamos pensar o seguinte: 100% mais 13,26%. Então, a gente sabe que o 100%, depois do 100, tem vírgula, certo? Vírgula 00. Até para deixar na mesma quantidade de casas decimais aqui, ó. Então, 100% mais 13,26 seria 113, correto? Concorda comigo? 113, porque 100 mais 13, 113. 0 mais 26, 26. Tá? Então, 113,26%. Aí você vai olhar nas alternativas, nenhuma está em porcentagem. Elas estão em números decimais. Então, você teria que então transformar esse número aqui, essa porcentagem, em número decimal. E é fácil, não está não. Porque toda porcentagem, o nome já diz, é um número dividido por 100. Então, basta você transformar esse carinha aqui, ó, em um número decimal, ou seja, dividir ele por 100. Tem jeito mais rápido? Tem, por exemplo. Toda porcentagem, basta você vir aqui e não é dividido por 100? 100 tem quantos zeros? 2. A quantidade de zeros desses múltiplos de 10 é a quantidade de casas que você vai
andar com a vírgula sempre no sentido voltando. Então, por exemplo, essa vírgula deixaria de vir para cá, uma, duas, ela viria para cá, ó, tá? Por que duas, professor? Porque o 100 tem dois zeros. Se fosse 10, você só ia voltar uma casa. Se fosse 1000, você ia andar três, tá? Então, praticamente está dada a resposta para nós, que é a alternativa B, tá? Porém, não entendi assim, professor. Então, você pode pegar o 113, ó, 113, tá lá, vírgula 26, não é por cento? Pode transformar ele em fração. Transformando ele em fração, você vai simplesmente, toda porcentagem, o denominador, o número que fica aqui embaixo, é 100. Então, você dividiria 113,26%. Tá bom? Se você entendeu esse esqueminha aqui da vírgula, fica mais fácil. E pode ter certeza, ao fazer essa continha, pessoal, vai dar exatamente 1,1326. E eu acho assim mais fácil, ó, a maneira já sem fazer, sem montar a porcentagem, entendendo se é porcentagem, para transformar em decimal, vou até pintar aqui assim, para você entender. A vírgula não está aqui, pessoal. A vírgula está nessa casa aqui, ó, originalmente, em porcentagem. Para transformar em decimal, a primeira coisa você vai deixar de existir a porcentagem e essa vírgula vai andar duas casas, sempre nesse sentido, ó, voltando, ó, sempre nesse sentido aqui, ó. Por quê? Porque é dividido por 100. Sempre dividido por 100 você volta duas casas. Então ela está aqui, uma casa decimal, duas casas decimais, colocou a vírgula aqui, chegamos na nossa resposta, gabarito, letra B. Tá bom? Partiu próxima. Bom, essa daqui, pessoal, ela é talvez a questão mais difícil da tarefa. Porém, se você entendeu o que eu expliquei no início, cara, por isso que a introdução é muito importante, você vai conseguir entender muito bem essa daqui, porque ela vai te dar alguns gráficos e você vai ter que analisar o comportamento da reta, tá? Como funciona o adicional noturno? Então vamos dar uma lida aqui rapidão. O adicional noturno é um direito trabalhista garantido pela CLT, que assegura um acréscimo, tá? Então vai ter um aumento da remuneração de quem trabalha à noite. Ou seja, quem trabalha à noite tem que receber um valor maior por hora, tá bom? O valor adicional noturno é calculado no base do valor da hora, diurno. Então, o cara ganha quanto? Qual que é o valor da hora dele diurno? Ah, é R$ 10. Então, com um acréscimo de 20%. Então, se ele for trabalhar após o período ali diurno, ou seja, já entrar no período noturno, além desses R$ 10, ele vai receber 20%, tá bom? Para calcular o adicional de uma hora, basta multiplicar o valor da hora normal por 0,20, que 0,20 é a mesma coisa que 20%. É exatamente o que eu te ensinei. Como que transforma uma porcentagem em número decimal? Toda porcentagem em número decimal você anda a vírgula com duas casas. No 20% aqui, a vírgula está depois do zero, sempre assim. Então, ele vai andar uma, duas. Então, a vírgula viria para cá, e aí sempre nesse caso a gente tem que completar com o zero. Então, 0,20 é a mesma coisa que 20%, tá? Então, o cara ganha R$ 10, um exemplo, por hora, diurno, à noite ele vai ganhar 20% de R$ 10 a mais. E 20% de R$ 10 são R$ 2. Então, ele ganharia R$ 12 por hora, tá bom? Que é o valor da hora dele normal, mais o 20% de acréscimo por estar trabalhando à noite. Um trabalhador que cumpre a jornada de 8 horas diárias integralmente no período noturno, um trabalhador cumpre, ele deseja modelar em uma função afim, então ele deseja trazer isso para uma função afim, que representa o valor total do adicional noturno recebido em um dia de trabalho, em reais, em função do valor do hora normal do trabalho X. Então, repara que de fato ele está fazendo aqui uma função afim, também em reais. Considerando que o eixo horizontal, pessoal, aqui ele vai falar lá na frente, mas o eixo horizontal do nosso gráfico, é sempre, do nosso plano cartesiano, é o eixo X, tá? Representa o valor da hora normal de trabalho, é o X. E o eixo vertical representa o valor do acréscimo, então é o eixo Y. O vertical, que é o em pezinho, é o eixo Y. Qual gráfico representa essa função? Pessoal, esse aqui tem que interpretar esse exercício. Por quê? Porque repara o seguinte, ele não te dá o valor, cara. Em nenhum momento ele te dá o valor do que ele ganha na hora diurna. Ele não dá esse valor. Ele só te fala o seguinte, velho, cada hora que o cara trabalhar mais no turno, ele vai ganhar 20% a mais. Presta atenção, ele vai ganhar 20% a mais. Então, se o cara ganha R$ 10 por hora, que eu dou um exemplo, uma hora noturna ele vai ganhar 20% a mais de 10. Repara que o valor que ele ganha por hora noturna pode mudar. Por que pode mudar? Pela quantidade de horas que ele trabalhar.
Então, se ele não trabalha noturno, quanto que ele vai receber a mais de adicional noturno? Zero. Se ele trabalha 1 hora, ele vai receber 20% em cima dessa hora. Se ele trabalha 2 horas, ele vai receber 20% em cima dessas 2 horas. Se ele trabalha 3 horas, ele vai receber o valor da hora dele multiplicado por 3 e 20%. Então, quanto mais ele trabalha à noite, mais é o valor que ele vai receber de adicional noturno. Não está mudando, não está variando conforme a quantidade? Tudo que muda e varia conforme a quantidade é o coeficiente A. Então, ele dá para a gente o coeficiente A. E o coeficiente A nosso vai ser o 0,2 ou o 20%, tá bom? E esse 0,2 ou 20% está sendo multiplicado pela quantidade de horas que ele vai trabalhar à noite. E ele não especifica aqui, tá? Então, esse X é a quantidade de horas que ele vai trabalhar à noite. Agora, uma coisa que está faltando aqui. Em algum momento nesse enunciado, ele te deu um valor fixo, ó, independente da quantidade de horas que ele trabalha à noite, ele vai receber R$ 5. E independente da quantidade de horas que ele trabalha à noite, ele vai receber R$ 20, R$ 30, R$ 5. Ele não deu. O que que acontece aqui, pessoal? Essa é uma função que a gente chama ela de função linear. Por quê? Porque ela não tem o coeficiente B. O coeficiente B aqui é igual a zero, ele não aparece. E por que que isso aqui é importante quando isso aqui acontece? A gente viu no slide anterior, alguns slides anteriores, que quando o coeficiente A não aparece, a reta é constante. Ela não toca o eixo X e ela é retinha assim, ó. Porém, aqui é uma outra situação. Não é o A que não aparece. O A existe. Quem não aparece é o B. E quando o coeficiente B não existe, pessoal, a gente tem uma reta que ela parte sempre da origem, ou seja, da onde se encontra o eixo X com o eixo Y. Ela vai estar sempre pegando ali na onde se encontram as duas retas e partindo numa sequência crescente. E por que crescente aqui nesse caso, professor? Porque o nosso A aqui é positivo. Sempre que o A é positivo, a nossa reta é crescente. Com essas duas informações, então, vou recapitular, tá? Quando o B não existe, então é uma função linear, a reta sempre parte da origem, da onde se encontra, aí do ponto zero, da onde se encontra o x e o y, o eixo x e o y. Ela vai partir dali. Próxima observação, você vai analisar o valor do A. O A é positivo? É, então essa reta é crescente. Ela vai estar subindo aqui, tá? Nesse sentido aqui, assim, ó, a reta crescente é nesse sentido, tá? Então, beleza, ó, tá observando, aqui é o eixo, nosso plano cartesiano, tá? Aqui é o x, que é a horizontal, e aqui é o y. Essa reta nossa, porque não existe o B é zero, ela vai estar partindo daqui, ó. A origem é esse pontinho, ó. Lembrando que aqui é o zero, né, ó. É onde eles se encontram, o eixo, então ela vai estar partindo aqui, ó. Daqui da emenda. E por que que eu sei que ela é crescente? Porque o A é positivo. Então vai ser um gráfico que vai ter esse comportamento aqui. Vamos observar então qual a opção? Bom, opção A. Tá errado primeiro, porque ele não parte da origem, tá? E essa reta é decrescente, ó. Decrescente tem esse comportamento. No eixo Y ela começa alto e vai diminuindo. A B, ela até parte da origem, mas ela tá aqui, ó, linear, constante, ó. Tá constante. E a gente viu que tá errada a B. Por que que a B tá errada? Porque ele tem que partir da origem sim, mas tem que ser crescente, porque o valor do A é positivo. Existe A. Isso aqui existe, e seria dessa maneira se o A não existisse também, nem o B, tá? A C, olha lá, é um exemplo de reta constante. Observa, não tá primeiro erro, não está partindo aqui da origem, né? Já estaria errado por isso. Mas a gente viu que a nossa reta é crescente e aqui ela está constante, então não pode ser a C também. Olha a D. A reta é constante. Opa, tá interessante. Mas ela está partindo do zero, pessoal? Não, ela está partindo do um. Então não pode ser a D. Sobrou uma alternativa, né? Que é a alternativa E, e é a resposta, tá? Opa, eu mudei, mas você vai ver que a alternativa E, que eu passei ali, me perdoa, é exatamente isso aí. Ela está partindo uma reta crescente daqui da origem, de onde se encontram os dois eixos, tá? Então a alternativa naquela lá seria a E. Boa? Tranquilo, pessoal? Então fechou. Vamos agora corrigir esse aqui, que é o próximo exercício, que é o exercício 5. Exercício 5. E ele fala o seguinte: nova tarifa da Sabesp entra em vigor. Com a revisão da tarifa residencial, passou a ser de 6,40 por metro cúbico. Olha, isso aqui é importantíssimo, ó. Então, é uma tarifa que é 6,40 por metro cúbico. Ou seja, pessoal, sempre que aparecer esse termo por metro, por litro, por unidade, isso aqui está indicando o valor do A, tá? Por quê? Porque dependendo da quantidade do metro cúbico, esse valor vai
vai aumentar ao final, o valor total vai aumentar. Então, sempre esse metro cúbico aqui, o por metro cúbico, esse por, na verdade, significa o X. E esse valor, que é o número 640, vai representar o A, porque o valor pode mudar o valor total da sua conta, ele pode variar. Tem mais metro cúbico, gasta mais, na verdade. Tem menos metro cúbico, gasta menos. Então, ele varia, então ele é o valor do A. Continuando. De água consumida em 371 municípios atendidos pela companhia. Além da cobrança por consumo, por significa a. Grava essa palavra-chave. A conta da água inclui uma taxa de disponibilidade, um valor fixo. O que é fixo em função afim? É o valor do BUM, mesmo quando o consumo é zero. Então, mesmo que o cara não consome nada, ele vai pagar um valor fixo na continha dele de água, tá? Que é esses valores de manutenção, que para a categoria residencial é 26. Então, a gente viu aqui que o valor fixo é 26. Esse 26 nosso aqui está representando o valor do P, que é o valor fixo, tá? R$ 26 por mês. A família verificou que no mês de janeiro de 2026 eles pagaram, o total deles foi R$ 154 na fatura de água. Considerando o reajuste citado no texto, qual foi o consumo de água da família em janeiro? Então, pessoal, tá praticamente a nossa função afim está modelada, tá? É sempre assim, ó. Vou pegar a canetinha aqui para ficar mais explicadinho, né? A nossa função afim sempre é y, tá? Ou f de física, a mesma coisa, x mais b. Certo? A é o que varia, eu vou multiplicar por x e o b é o valor fixo. Esse y f de física, pessoal, sempre vai representar o total. Até porque que eu explico para vocês em aula. O total está sempre ali é, seguido do sinal de igual. Então, como que ficaria aqui? Ele já te deu o valor total. Então, no lugar do y, que é o total, é o valor que ele te deu, que é 154. Então, seria 154 reais, né? Igual a A. Qual que é o valor do A? 6,40. 6,40. Multiplicado por X. Tá? Então, 6,40 X. Mais o valor fixo. O valor fixo que ele deu para a gente é 26. Então, a gente praticamente modelou, montando a nossa função afim. Repare que eu fico uma equação do primeiro grau. O que é a equação do primeiro grau, pessoal? Equação tem um sinal de igual e os expoentes, o expoente aqui da incógnita do x é 1. Então, aqui não aparece o 1, professor. Quando não tem 1, automaticamente já não tem número nenhum, a gente identifica que é 1, tá? Até porque vocês vão ver adiante equação de segundo grau, o que vai acontecer diferente. Se é segundo grau, aqui vai ter um expoente 2, tá? Equação do primeiro grau, letra de um lado, número do outro, e ao mudar de lado, vira o inverso da operação. Então, para isolar letra de um lado e número do outro, é mais fácil eu passar o 26 lá junto com 154, correto? Então fica 154, tá quietinho aqui. E o 26, se ele estava somando, estava acompanhando o mais, ele vai passar para cá com sinal de menos. Menos 26 igual a 6,4x. Ah, professor, mas o 6,4 ou 6,40 é número. Tá, mas ele está acompanhado de letra, pessoal. Sempre que ele estiver acompanhado de letra, ele só pode mudar dividindo mais lá no final. Então, 154 menos 26 dá 128. Deixa eu fazer aqui de cabeça mais rápido, para o vídeo não ficar tão extenso, tá? 128 igual a 6,4x. Agora sim, pessoal. Esse número que está acompanhado de x, que é o 6,4, vai passar para o primeiro termo ali, dividindo. Então, vai ficar x é igual, tá? Vou até reescrever ele aqui assim, ó. 128 dividido por 6,4. Boa. Tem alguns mecanismos aqui, tá? Para fazer essa divisão. Eu vou tentar não recompor muito aqui, vou só falar, porque senão o vídeo vai ficar muito extenso, ele já está passando de 34 minutos, tá? Pessoal, tem um número decimal com vírgula. O que que você pode fazer para facilitar a sua continha de divisão lá? Cara, tira a vírgula desse cara. Só que para tirar a vírgula dele, eu teria que multiplicar esse número por 10. E por que você fala por 10, professor? Porque a vírgula precisa andar uma casa, ó, uma casa para cá, ó. E aí lembra que eu já até falei da porcentagem, tem conexão aqui. Se ela tem que voltar uma casa, e uma casa nesse sentido, é a quantidade de zeros que eu tenho que multiplicar. Lembrando que eu estou usando o múltiplo de 10, tá? 10, 100, 1000, 10.000 e assim por diante. Então, como só tem que voltar uma casa para cá, eu multiplicaria o 6,4 por 10 ou simplesmente transformaria ele em 64, tá? E aí, se eu fiz isso com o número na parte de baixo, eu também teria que fazer isso com o número na parte de cima. Então, aqui eu também multiplicaria o 128 por 10. E multiplicar um número por 10, que não é decimal, é só acrescentar um zero no final. Então, ficaria 1280, tá? Então, teria um zero acrescentado aqui no final.
dividido por 64. Aí, na hora que você fosse montar sua divisão, você não ia ter muito problema, tá bom? Pessoal, fazendo essa continha, 1.280 dividido por 64, o nosso gabarito, presta bem atenção, é a letra C. Fechou? Daria 20, tá? Porém, observa aqui comigo que ficou fácil de você entender. Por quê, pessoal? Porque você entendeu que o porém que eu digo é, você tem que entender a modelagem de função afim, senão você não consegue interpretar um exercício desse. A tarefa não é sobre função afim? Ele não disse várias palavras-chave de função afim aqui no exercício, no enunciado? Então você tem que interpretar que isso é um exercício de função afim. Dicas que eu deixo para você. Aparecer um valor por metro, um valor por litro, significa que é o coeficiente A. Apareceu a palavra fixo, valor fixo, algo que não muda, é o coeficiente B. E sempre o total vai ser o valor que você vai substituir o Y. Entendeu isso, cara? Já era, você não vai errar a função afim, tá bom? Bom, o último é aquela questão discursiva, né? Ou seja, aquela questão que você tem que escrever com suas palavras, que é corrigida por inteligência artificial. Estou vendo muito aluno, às vezes, vindo aqui escrevendo qualquer coisa. Não, pessoal, leva a sério, tá? Inclusive agora, a sala do futuro como nota, igual a prova paulista. Então, tudo que você planta, você colhe. Uma empresa de logística calcula o custo total diário de transporte de mercadorias utilizando uma taxa fixa, a palavrinha-chave. Taxa fixa, a gente já sabe que fixa é o valor do B, de uma operação somada, somada é mais, então vou até rabiscar aqui por cima, ó. Taxa fixa é B, somada é mais. Então, é alguma coisa mais B. Há um valor variável, variável é A, aí, ó, olha as palavrinhas-chave que modelam a função afim. Que depende exclusivamente da quantidade de quilômetros. Então, o A é dependente, a palavrinha-chave aqui, ó. Depende, esse valor depende da quantidade de quilômetros, exatamente. O custo diário de manutenção da frota é de R$ 15 por quilômetro. Ó, a cada quilômetro ele gasta 150, me perdoa. R$ 150. Então, o que que significa esse 150? Ele não depende, não tem um por ou não tem um K dessas palavrinhas. Ele depende da quantidade de quilômetro. Então, pessoal, esse 150, ele é o valor do A, tá? Então, vou até deixar aqui, ó, o esqueminha da função afim ou função do primeiro grau. E a gente já vai substituindo na linha de baixo, tá? Então, a gente já sabe que o valor do A é 150. 150x por quê? Porque depende da quantidade de quilômetros. Vamos ver agora se ele dá para a gente as informações do B e do Y. Rodado, gerando um custo adicional de 2,50. O que que é adicional? É mais. Então, aqui já tem o mais, ó. Então, vai ter 2,50, tá? Então, mais 2,50. Então, já deu o valor do B, ó. Independente da quantidade de quilômetros, vai dar 2,50 adicional, ou seja, mais. Explique como essa situação descrita se relaciona com a estrutura matemática de função afim, identificando os coeficientes, o angular, que é o A, angular é o A, que é a taxa de variação, e o valor linear inicial com seus respectivos. Linear é o B, respectivos valores numéricos. Pessoal, isso aqui você poderia escrever o seguinte, vou te dar com as minhas palavras, tá? O exercício, ele é um exercício característico de função afim, pois apresenta um valor variável, no caso, o valor 150 depende da quantidade de quilômetros, e também apresenta um valor fixo, que é o 2,50, que inclusive o enunciado usa o somado, o adicionado, ou seja, é um típico modelagem de função afim, onde se usa o valor total, né, desse custo de transporte depende de um valor variável, somado a um valor fixo. Então, praticamente, ali você entendeu. E esse valor variável é o valor do A, que no nosso caso aqui é o 150, porque muda pela quantidade de quilômetros, e o valor fixo é o valor do B, que é independente da quantidade de quilômetros. Ou seja, isso é característico de uma função afim. Beleza? Pessoal, então tá aqui, a gente gastou quase 40 minutos, mas eu acredito que não foi só uma correção, foi uma revisão. Assistindo esse vídeo com seriedade, parando, às vezes estudando, anotando no seu caderno de estudos, você vai ter um bom desempenho. Eu te agradeço muito, esse vídeo vai estar postado no meu canal, só te peço uma coisa, tá? Deixa seu like, se inscreve e me recomenda, para que a gente cresça junto num conteúdo gratuito, que isso traz a fazer benefícios para todos que me acompanham. Obrigado, tamo junto e lembra, se tá bom, pode melhorar. Se tá ruim, com certeza eu vou te ajudar a melhorar. Valeu? Obrigado.